Ok, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui à gravação de mais um exercício, né, para nós resolvermos. Hoje eu vou trazer aqui uma questão envolvendo variação de temperatura, né, e também a relação entre escalas termométricas. Uma questão que caiu na Universidade Federal do Pará. Vamos fazer aqui a leitura, que diz o seguinte, ó. É um certo instante, a temperatura de um corpo, medida na escala Kelvin, foi de 300 Kelvin. Decorrido um certo tempo, mediu-se, né, a temperatura desse mesmo corpo e o termômetro indicou 68 graus Fahrenheit. Bom, a variação de temperatura sofrida pelo corpo, medida na escala Celsius, foi de... E aí nós temos aqui as opções de resposta, né? Então observe que nós temos aqui três unidades diferentes de temperatura, né? Nós temos a primeira medida em Kelvin, a segunda medida em Fahrenheit, né? E ele quer saber a variação de temperatura na escala Celsius. Bom, então vamos resolver aqui com calma, tá? Então vamos pegar primeiro aqui a temperatura aqui de 300 Kelvin, a gente pode chamar até de temperatura inicial. E depois a segunda medida de 68 graus Fahrenheit. Bom, como o objetivo da questão é nós encontrarmos a variação de temperatura, só que na escala Celsius, o que nós podemos fazer? A gente pode calcular, transformar essas duas temperaturas aqui para a escala Celsius e calcular essa variação, né? Outra opção também, como nós sabemos que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, a gente pode simplesmente transformar a segunda temperatura, que é 68 graus Fahrenheit, para a escala Kelvin, né? E encontrar essa variação na escala Kelvin, que vai ser exatamente o mesmo resultado da variação de temperatura na escala Celsius. Então a gente só teria aqui uma transformação, que seria 68 graus Fahrenheit para a escala Kelvin. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a temperatura inicial, né? A gente está usando a nomenclatura de temperatura como θ, né? Então, só colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui temperatura inicial. Chamar de θi, né? Deixa eu só colocar aqui a linha mais grossa. Então nós temos aqui, ó, temperatura inicial, θi. 300 Kelvin, ok? E vamos chamar aqui de temperatura final, θf, 68 graus Fahrenheit. E aí nós vamos transformar a temperatura de 68 graus Fahrenheit em Kelvin, né? Deixa eu só colocar aqui uma preferência, caneta. Bom, então vamos pegar essa temperatura aqui de 68 graus Fahrenheit e transformar ela para Kelvin, né? Então, qual vai ser o valor dessa temperatura final em Kelvin? Então nós vamos colocar aqui a relação entre as escalas. Nós sabemos que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θk menos 273 dividido por 5. Bom, então nós vamos transformar 68 graus Fahrenheit em Kelvin. Então essa parte aqui de temperatura na escala Celsius a gente pode apagar, a gente não vai precisar, né? E aí vamos substituir, no lugar de θf, vamos colocar 68, né? Então aqui vai ser 68 graus Fahrenheit. Então nós vamos ter 68 menos 32 sobre 9 igual a θk menos 273 dividido por 5. Bom, vamos fazer essa operação aqui matemática, né? 68 menos 32
Isso aqui vai dar quanto? 36, né? Então 8 menos 2 dá 6, e 6 menos 3 é 3. Então 36 dividido por 9 igual temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 5. Ok? Bom, 36 por 9 a gente pode dividir, é um resultado exato, né? Então aqui é igual a 4, 36 por 9 igual a 4, igual a θk menos 273 dividido por 5. Bom, aqui nós vamos fazer o produto do meio pelos extremos, né? Então, meio pelos extremos. Bom, aqui está subentendido que tem 1, né? Aqui abaixo do 4 está subentendido que tem 1. Então, vamos pegar essa expressão aqui, θk menos 273, e multiplicar por 1. Tá? Então, nós vamos encontrar θk menos 273, né? Então, θk menos 273, vou só apagar aqui, vamos colocar. Então, nós vamos obter θk menos 273 e 4 vezes 5 igual a 20. Logo, θk menos 273 igual a 20, né? E aí nós vamos obter uma equação do primeiro grau, né? Então nós temos aqui, ó, θk menos 273 igual a 20. E nós vamos resolver encontrar o valor da temperatura na escala Kelvin. Então θk é igual a 20. Aqui é negativo, passa positivo, né? Então mais 273. Ou seja, essa temperatura na escala Kelvin vai ser igual a 293 Kelvin. Tá? Lembrando que essa temperatura aqui é a temperatura final, no caso, né? Então nós temos aqui a temperatura inicial e nós temos a temperatura final, tá? Então essa temperatura aqui é a temperatura final. Então vamos chamar aqui, ó, temperatura final 293 Kelvin. Então nós temos a temperatura inicial e a temperatura final. Observe que a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial, tá? Então provavelmente aí eu vou ter uma variação em temperatura negativa, né? Temperatura final 293 e a inicial, que eu chamei de θi, né? 300 Kelvin. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular essa variação de temperatura. Então, vamos calcular aqui a variação de temperatura. Então, no cálculo da variação de temperatura, que é o Δθ, né? Vamos pegar aqui a temperatura final e subtrair da temperatura inicial. Então, a temperatura final é o 293 Kelvin, né? Então, eu vou ter aqui 293 Kelvin menos a temperatura inicial, que é de 300 Kelvin. Lembrando que esse θi, né, é a temperatura inicial. Então eu vou ter uma variação de temperatura de 293 menos 300 igual a menos 7 Kelvin, né? Lembrando que a variação aqui pode ser negativa, né? Não pode ser negativo, é a temperatura em Kelvin, né? Que só tem valores positivos. Mas a variação em Kelvin ela pode ser negativa. Então significa que a temperatura diminuiu de 7 Kelvin, né? Então esse menos significa diminuição de temperatura.
Só lembrando que essa variação de temperatura aqui é uma variação em Kelvin, né? Nós vimos na teoria que a variação na escala Celsius é exatamente igual à variação na escala Kelvin. Então, com isso, nós chegamos ao mesmo resultado. Tá? A variação de temperatura é menos 7 Kelvin. Na escala Celsius vai ter o mesmo valor numérico de menos 7. E, evidentemente, a unidade medida aqui é em graus Celsius. Então, a variação na escala Celsius e a variação na escala Kelvin, elas são exatamente iguais, com exceção da unidade de medida, né? Evidentemente. Na escala Kelvin, em Kelvin, na escala Celsius, a unidade é em Celsius. Então, com isso, a gente chega à resolução desse problema, né? Então, a resposta aqui é a letra C, né? Então, menos 7 graus Celsius. Ok? Vou apagar aqui. Vou marcar aqui só a letra C, né? Então, a resposta correta, a letra C, menos 7 graus Celsius. Ok? Então, esse foi mais um exercício aí envolvendo variações de temperatura, transformação entre escalas termométricas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.